Irmãos, bom dia. Saúdo a todos em nome de Jesus. Quero expressar a minha alegria em estar novamente com os irmãos aqui, depois de um ano, né, pastor? Depois de um ano, né? Em janeiro nós estivemos aqui, em breve período de férias, e agora estamos novamente para pregar a palavra de Deus e comungar com os irmãos. E o texto que nós vamos ver nesta manhã está em Apocalipse capítulo 20. Vamos abrir a escritura em Apocalipse capítulo 20. Esse capítulo é bem interessante. Entre os versículos 1 a 6, ele fala sobre a primeira vinda de Cristo. E entre os versículos 7 a 10, ele fala sobre a segunda vinda de Cristo. Por isso que ele é um capítulo muito esclarecedor e muito necessário para nós no tempo de hoje. Então nós vamos ver nesta manhã os capítulos, versículos de 1 a 6, e na parte da noite nós vamos ver entre os versículos 7 a 10. Então dividimos assim, a primeira vinda de manhã e a segunda vinda à noite. Para que os irmãos que estiveram de manhã vendo a primeira vinda também venham à noite para ver a segunda vinda. Então nós vamos ler, irmãos, entre os versículos de 1 a 6, esse texto. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, tão rica, tão preciosa, tão esclarecedora, tão cheia de luz, com propósito total de fazer com que o teu povo ande na luz, sem invenções, sem fantasias, com os pés no chão, Senhor, vivendo a realidade de Cristo aqui na terra. Neste texto maravilhoso da tua palavra, Senhor, esclarece-nos nesta manhã, abrindo nossa mente, nosso coração, para entendermos as maravilhas, Senhor, do teu evangelho, da tua lei. Abençoa todos os ouvintes, do menor ao maior. Que tu te dignes, Senhor, de esclarecer o teu povo, edificar o teu povo, confrontar o teu povo. Também lembra dos infantes que aqui se encontram, para que eles se apercebam de ti e possam receber também da tua palavra, conforme tu queres lhes revelar, lhes iluminar a mente infantil. Tu bem sabes, ó Deus, como fazer todas essas maravilhas. Que elas aprendam a reverência devida ao teu santo nome. E quanto a nós, Senhor, confronta-nos para que sejamos corrigidos continuamente pela tua palavra. Abençoando nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus Cristo, ele veio, teve a sua primeira vinda. Normalmente, a sua primeira vinda é apresentada, poucos itens da sua vinda, como ali o nascimento de Jesus na estrebaria de Belém, depois foi colocado numa manjedoura quando nasceu, aquele menino frágil, um menino que já foi perseguido de morte pelo rei Herodes, teve que fugir ainda no colo da mãe, para não ser morto, fugiu para o Egito, e depois voltou, né, passou ali a ser o assistente do seu pai, em Nazaré,
e viveu até os 12 anos, quando foi ao templo, e depois foi encontrado pregando, discutindo com os doutores ali no templo de Jerusalém. Depois silencia e volta a falar sobre ele aos 30 anos, quando ele começou o ministério dele, e teve aquele mais ou menos 3 anos de ministério. Esse é um aspecto, irmãos, interessante da vinda de Cristo, mas é somente uns poucos aspectos que nós estamos acostumados a ouvir. Tivemos agora, no mês de dezembro, né, a maioria das igrejas comemorando o Natal, e todas as igrejas que comemoram o Natal só falam nesses aspectos do nascimento de Cristo, da sua vida ali em Nazaré, o menino, os pastores. Tudo isso é verdade, sabe, irmãos? Mas isso é somente um lado da história. Nós tivemos muitos outros lados importantes da história da vinda de Cristo ao mundo, como esse, por exemplo, aqui, narrado em Apocalipse 20. Ele narra um aspecto da vida de Cristo, quase que do ponto de vista espiritual. Enquanto o menino estava nascendo aqui, ali na manjedoura de Belém, o que é que estava acontecendo no mundo espiritual? Quais eram as implicações do decreto com aquela vinda? Quais eram os aspectos jurídicos celestiais do que estava representando a vinda de Cristo ali? Então, são aspectos que normalmente nós não escutamos, porque muitos pastores fogem de explicar o Apocalipse por conta das muitas escolas escatológicas que surgiram, todas, irmãos, vale salientar, fugindo da realidade do Apocalipse para colocar ali o homem no centro. Então surgiram muitas escolas escatológicas por conta disso. Mas o Apocalipse é tão simples, irmãos, como toda a Escritura. Basta dizer para os irmãos que todas as figuras de Apocalipse, aquelas figuras, aqueles monstros, aqueles animais, já estão, irmãos, no Antigo Testamento. Eram conhecidas de todo o povo judeu, todas aquelas figuras. Então não são figuras novas, são figuras repetidas da história do Antigo Testamento, que estão ali, de novo colocadas por Jesus. Mas os intérpretes atuais, irmãos, somente aqueles de teologia antropocêntrica, que colocam o homem no centro, eles criaram muitas escolas escatológicas, irmãos, e isso terminou fazendo uma confusão muito grande no entendimento dos pastores, no entendimento das próprias ovelhas. Os pastores ficam sem entender, sem transmitir para as ovelhas, e as ovelhas ficam, sabe, irmãos, naqueles rudimentos lá, do nascimento em Belém, da manjedoura, da fuga para o Egito, sem compreender outras realidades necessárias à nossa vida cristã e ao nosso combate cristão aqui nos dias atuais. Por exemplo, quando Cristo nos salvou, Ele nos tirou de um status e nos colocou em outro status. Normalmente a gente diz, nós éramos servos das trevas, servos do mundo, e passamos a ser servos da luz, servos do reino de Deus. Isso é verdade. Como servos do reino de Deus, nós entendemos os servos, aquele servente que serve, isso é verdade. Mas como é que nós servimos ao reino de Deus? Apocalipse diz que nós fomos colocados em tronos, fomos sentados em tronos, tendo o juiz supremo, o nosso rei supremo acima de nós, mas os crentes têm um status de reinado, a partir do novo nascimento. Com esse reinado eles podem julgar, eles julgam, e eles têm a Escritura como regra única. Eles não são juízes que julgam segundo o seu parecer, mas são juízes muito apegados à Escritura, muito apegados à oração, muito com os olhos no rei, para não fazer nada nesse juízo que seja contra as orientações do rei. Então todas essas vertentes, irmãos, elas ficam de certa forma ocultas do povo. O povo não ouve essas verdades, e o povo entra para adorar, cultua a Deus. Quando sai para evangelizar, normalmente é um fracasso. O povo não conhece o seu status, não conhece contra quem está lutando, não conhece o que pode fazer. E o povo, de certa forma, fica derrotado. Não, eu preguei, mas o povo não quer. Fica aquele espírito derrotista. O povo é assim, o povo é assado, o povo... Isso tudo é verdade, sabe, irmãos? Mas a gente precisa fazer a coisa da forma correta, da forma que o Senhor nos colocou, nos conduziu,
e nos esclareceu pela sua palavra para que nós entendamos e façamos do jeito que Ele quer. Então, esse capítulo 20 de Apocalipse, ele é muito esclarecedor, porque ele fala exatamente sobre isso. Ele fala da vida de Cristo e do combate que Ele estabeleceu a partir dali, um combate que vai durar um tempo grande, que Ele chama de 1000 anos, e no final, no último round desse combate, Ele vai voltar vitorioso e vai dar fim ou encerrar essa era de iniquidade, a gente sabe disso. Então, nós precisamos das informações desse capítulo para saber como nos conduzir ao longo, irmãos, desse tempo de combate que o Senhor veio inaugurar. Ele veio para cá, combateu, mostrou como nós deveríamos combater quando Ele voltasse para o céu, e as lições estão aqui, como devemos proceder. Então, nós vamos colocar os olhos no texto aqui e vamos aprender as lições que o Apocalipse 20, versículos de 1 a 6, nos trazem para esta manhã. A primeira lição que o texto nos traz aqui, irmãos, está nos versículos de 1 a 3, quando mostra que Satanás perdeu o seu poder de impedir o evangelho às nações. Repare como está aqui, veja como ele teve o seu poder restringido. Versículos 1 e 2 dizem assim: então vi descer do céu um anjo. Isso é João descrevendo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Imagine um policial, Zaqueu, chegando para prender um bandido. Então ele chega municiado dos seus instrumentos de prisão e se aproxima do bandido e prende o bandido. Foi mais ou menos alguma coisa que aconteceu aqui, os irmãos estão vendo. Ele diz que viu descer do céu um anjo que prendeu um inimigo, um bandido chamado diabo, dragão ou Satanás. O inimigo está bem definido aqui, mas o anjo não está, o policial não está bem definido. Ele diz aqui um anjo. Vi descer do céu um anjo. Quem foi, meus irmãos, esse anjo que teve esse combate com Satanás nesse momento tão ímpar da história? Apocalipse 1:18, se você puder voltar algumas páginas, ele tem uma resposta bem esclarecedora. Apocalipse 1:18. Quando Jesus apareceu a João na ilha de Patmos para descrever para ele o Apocalipse, no versículo 18 diz assim, versículos 17 e 18: quando o vi, caí a seus pés como morto, que ele estava diante de Cristo exaltado. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, esse anjo de Apocalipse 20, que desce do céu, com uma chave na mão, é o próprio Jesus Cristo. É esse anjo que João viu descer do céu. E ele se reporta, irmãos, à encarnação. Ele está se referindo ao momento em que Jesus chegou, entrou na história humana. Ele encarnou, ele desceu do céu. Noutra passagem, quando fala de Satanás, Jesus disse assim: eu via Satanás caindo do céu. Satanás caiu do céu, mas Jesus desceu do céu. Ele desceu do céu e ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E diz o versículo 2 que ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, irmãos, essas palavras chave, corrente, prisão, são imagens físicas, imagens do nosso linguajar, para designar uma grande restrição que Jesus impôs a Satanás. Por quê? Porque Satanás é um espírito. Um espírito não pode ser preso com correntes, nós sabemos. Muito menos com chaves, com cadeados. Então, são imagens do nosso linguajar
que a Escritura usa para dizer que quando Jesus chegou ao mundo, ele restringiu fortemente a ação de Satanás, ele o prendeu. E diz aqui que ele prendeu por 1000 anos, que a gente sabe que é um tempo longo, indica aquele período entre as duas vindas de Cristo, né? Ele chama de 1000 anos. Nós ontem fomos para Piranhas a mais de 200, fomos correndo muito, são expressões que a gente utiliza para dizer uma velocidade alta. Ó, fulano está podre de rico. São expressões que a gente usa para dizer que fulano está muito rico, está riquíssimo. Então, Jesus usou a palavra por 1000 anos. É um tempo longo, não pense que 1000 anos são 1000 anos contados de relógio. Mas é um tempo muito longo que diferencia ou fica entre as duas vindas de Cristo. Pedro, no sermão de Pentecostes, ele disse que o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias, né, ia acontecer exatamente isso que está acontecendo. Então, os últimos dias chegaram com a vinda de Cristo. Nós não estamos vivendo o último dia, nós estamos perto do último dia, mas nós estamos vivendo nos últimos dias. Os irmãos já estudaram Apocalipse, certamente, muitas vezes, pelo menos no retiro aqui já estudou, pastor? Ainda não? Não diretamente, mas os aspectos escatológicos os irmãos já estudaram. Então, os últimos dias é aquele período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. É o que a Escritura chama de últimos dias. Veja Atos 2, só um versículo para você ter uma noção do que está sendo dito. Atos capítulo 2, versículos de 15 a 17, porque os apóstolos estavam falando nas línguas das pessoas que estavam presentes ali em Jerusalém na festa de Pentecostes. Cada nação presente estava ouvindo a pregação na sua própria língua, e os apóstolos foram acusados de estarem embriagados, não é? Porque era somente a hora, as primeiras horas da manhã. Aí Pedro se levantou, diz o versículo 14, então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens, que eram os apóstolos, não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, cerca de 9 horas da manhã. Mas o que ocorre, o que está acontecendo, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que foi que Joel disse? E acontecerá nos últimos dias, estão vendo? Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então Pedro está dizendo, o que está acontecendo aqui? Os apóstolos falando nos idiomas das pessoas presentes aqui na festa de Jerusalém, é o que o profeta Joel disse. E o que foi que o profeta Joel disse? Que nos últimos dias ia acontecer isso. Então Pedro disse, os últimos dias estão inaugurados. Nós iniciamos agora o período dos últimos dias. É o que a Bíblia, em outras passagens, chama a plenitude do tempo, que é esse período, que é o pleroma. Aqui em Apocalipse ele usa a linguagem 1000 anos. É esse período entre a primeira vinda e a segunda. Então, voltando para Apocalipse, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Aí está bem identificado, é o diabo, Satanás. Gênesis 3,15 está dito lá que Jesus iria esmagar a cabeça da serpente. É esse momento aqui, irmãos. Segurou a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, como foi que se deu, irmãos, essa prisão? Quando Jesus começou a pregar, ele expulsou um demônio lá, e foi acusado de ter feito isso por estar possesso também. Olha, ele está expulsando o demônio porque ele também é o maioral dos demônios, ele é assim, é afim com eles. E naquele momento Jesus disse uma coisa interessante. Segura Apocalipse 20 e veja Mateus 12. Como Jesus se defendeu e revelou para nós
uma pérola aqui. Mateus capítulo 12. A partir do versículo 22, trouxeram o endemoniado a Jesus. Não é? E Jesus expulsou o demônio. Aí foi acusado de ser um possesso. Aí ele se defendeu do versículo 26. Se Satanás expele a Satanás, está dividindo o seu reino, não pode subsistir. Não é? No versículo 29, ele disse assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Então Jesus está dizendo: para você entrar na casa do valente, você precisa amarrá-lo antes. Você amarra o valente, e então, sem o valente poder agir, você entra na casa do valente e lhe rouba os bens. Você saqueia dali o que você quiser. O que é que Jesus está dizendo? Esse homem que eu acabei de libertar, ele estava possesso, estava nas garras de Satanás, preso por Satanás. Mas eu cheguei, entrei na casa de Satanás, prendi Satanás, amarrei Satanás e libertei esse homem. Todos os que nasceram de novo, que estão nesta sala aqui, agora, nesse cenáculo, também foram libertos das garras de Satanás por Cristo, porque o valente está amarrado. Efésios 2:1 diz que outrora nós vivíamos presos nesse reino, no reino das trevas, no reino de Satanás. Ele vos libertou do império das trevas. Nós sabemos que desde o começo da criação, que quando ela foi contaminada por Satanás, ele plantou o joio no meio do trigo. Aí contaminou o trigo passou a se parecer joio. Joio é joio, trigo é trigo. Jesus disse: o joio são os filhos do maligno, o trigo são os filhos de Deus, que Deus plantou. A partir daquele momento, a humanidade toda ficou parecendo joio. Mesmo o trigo ficou contaminado, ficou parecendo joio. Então Cristo agora veio para libertar. Desde o primeiro sacrifício que foi feito lá no Éden, que já começou esse processo de libertação. Libertou Adão, libertou Eva, libertou Abel. Caim não foi liberto, a gente sabe disso. E muito mais quando Cristo chegou. Então a obra de Cristo é recuperar todo o trigo, irmãos. Então há muito trigo ainda nas garras de Satanás. Mas ele já prendeu o valente. E ele diz assim: vocês crentes, entrem e preguem, porque a pregação é o meio pelo qual eu vou libertar o trigo que está nas garras de Satanás. É pela pregação. Por isso que ele nos manda pregar. Então ele disse que foi assim que aconteceu. Essa descida dele com a chave, essa prisão de Satanás. Ele disse: eu entrei na casa do valente, eu prendi o valente, e agora vou começar a saquear os bens. E saqueou os bens, saqueou aquele endemoniado, saqueou-nos das mãos de Satanás. Todo dia ele saqueia. Como é que ele saqueia? Os crentes vão, pregam a verdade, e o trigo será buscado de volta, será arrancado de volta. O joio não, o joio vai ficar para lá. O joio nunca vai vir. Muitas vezes o joio vem, né, pastor? Sorrateiramente, fazendo-se parecer trigo, entra na igreja, mas logo a igreja descobre, e a igreja o excomunga. Aqui não é seu lugar. Os ímpios não subsistem na congregação dos justos, não subsistem não. Logo eles mostram os seus dentes, a sua cara, e eles são expulsos da igreja. Eles não podem ficar no nosso meio. Então foi assim que Jesus disse que se deu essa prisão. Lá em Mateus, quando ele estava próximo de subir aos céus, ele disse assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide. Você vai entrar numa casa, tem um cachorro muito bravo, na casa do seu amigo. Então você bate no portão, já quem vem ele receber é o cachorro, brabo, latindo. Em seguida vem seu amigo, aí ele prende o cachorro, você pode entrar.
Aí você entra na casa, então ele solta o cachorro. O cachorro fica do lado de fora. Foi assim mais ou menos que o Senhor fez. Ele prendeu o inimigo e manda que nós entremos para pregar, e à medida que nós vamos pregando, o Senhor vai resgatando o trigo que está preso nas mãos de Satanás. É dessa forma que acontece a história. Então, o embate, irmãos, é um embate grande. É um embate grande. A nossa luta é essa o tempo todo. Nos últimos dias nós precisamos intensificar muito a evangelização, porque é a época de colher os frutos. A seara está com os frutos sazonados. Os ceifeiros são poucos, Jesus disse. Vamos rogar ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, crentes dispostos a pregar a palavra e arrancar o fruto amadurecido. Como é que a Bíblia narra, irmãos, o embate, o combate em que Jesus chegou para amarrar Satanás? Segure Apocalipse 20 e veja Mateus 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, está esse combate. Quando o policial chegou e prendeu o bandido. Repare bem. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito de Deus levou Cristo para o combate com o inimigo, com o bandido. Ele levou. O Espírito de Deus foi que conduziu Jesus, o policial, para o combate com o inimigo. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus nos deixa o ensino de que nós devemos combater o inimigo sempre com a Escritura. Está escrito, pode olhar, está escrito, nem só de pão viverá o homem. 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te aqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O inimigo é astuto. Você está se defendendo com a palavra, então também vou usar a Escritura para lhe atacar. Todos os dias nós somos atacados com a Escritura. Pessoas nos atacam com a Escritura aberta. Evidentemente que malversando a Escritura, adulterando o escrito, como Satanás está fazendo aqui. Também está escrito, foi isso que ele disse. Respondeu Jesus no versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você está usando a Escritura errada, Jesus está dizendo. Versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aqui Satanás não ousou mais usar a Escritura, nem adulterada. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus dará ordem, ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, tudo isso te darei se prostrado me adorarás. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Agora o versículo seguinte, 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Essa palavra deixou, irmãos, é uma palavra que indica destituiu-se. É a mesma palavra que é usada para um divórcio. Quando o marido se divorcia da esposa, ele perde a autoridade sobre a esposa. Não tem mais autoridade sobre ela. Ela saiu do controle dele, ela foi embora. Está vivendo agora por conta própria. Então, o deixou, se tem esse peso. Então, o deixou. Ele foi preso, irmão. Satanás foi preso. Esse foi o momento em que se deu a prisão de Satanás, conforme descrita ali no capítulo 20 de Mateus, de Apocalipse. Então, ele teve o seu poder restringido. A outra coisa que nós precisamos entender, que Satanás teve o seu poder restringido, é que ele perdeu o poder de enganar as nações, como está escrito no versículo 3 de Apocalipse 20. Ele perdeu o poder de enganar as nações. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário
que ele seja solto pouco tempo. Pouco tempo. Nos dias da antiga aliança, a gente sabe que Deus só tinha compromisso de se revelar a Israel. Ele não tinha compromisso de se revelar a mais ninguém nos dias da antiga aliança. Só com Israel é o meu compromisso. Isso está bem claro no Salmo que a gente até canta, o Salmo 147, veja. Salmo 147, a partir do versículo 19. Salmo 147, 19. O salmista diz: mostra a sua palavra a Jacó. Mostra a sua palavra, quer dizer, revela-se. Revela-se a Jacó com a sua palavra. As suas leis, ele mostra. E os seus preceitos a Israel. O verbo é da primeira frase ainda, mostra. Versículo 20. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. As nações debaixo da terra não conheciam Deus, não conheciam a palavra de Deus. Conheciam Deus de ouvir falar dos portentos que ele realizava a favor do povo. Mas o povo pagão, o povo gentil, não tinha a revelação de Deus. Se algum gentil temente a Deus, ele temesse a Deus e fosse apontado por Deus, ele tinha que fazer o seguinte: ele ia para Israel, procurava o sacerdote, dizendo que queria ser judeu, queria temer esse Deus poderoso. Então ele passava pelo proselitismo, aprendia a lei, ele ficava detido ali junto ao sacerdote, como Doeg ficou, que era o chefe dos rebanhos de Saul. Ele aprendia a lei, depois ele professava a fé, a Torá, dizia crer, recitava a Torá, e então passava a morar dentro de Israel, e era tido agora como judeu, um judeu prosélito. Era assim que funcionava. Ele não podia voltar para a terra dele, para ir morar na terra dele, não. Ele passava a morar no perímetro da Terra Santa, porque na antiga aliança o reino era físico, tinha os limites topográficos, né, da área. Aqui é a Terra Santa. Era uma figura do reino futuro, o reino espiritual. Então era assim que funcionava nos dias da antiga aliança. Então Deus não tinha compromisso com os gentios, só tinha com os judeus. Então Satanás deitava e rolava, irmãos, com os impérios. Ele enganava as nações. Ele enganou o Império Babilônico, enganou o Império Assírio, ele enganou o Império Medo-Persa, o Império Romano. Ele fazia o que queria, enganava todo mundo. Ele tinha todo mundo nas mãos. Então, os 1000 anos são os últimos dias, o tempo em essas duas vindas, em que ele perde esse domínio de enganar as nações. Então, Jesus começou a entrar na casa dele e saquear os bens. Porque ele perdeu o seu poder de enganar as nações. Quando Jesus chega para saquear alguém, ele pode até oferecer uma resistência, mas ele não é voto vencedor, ele é voto vencido. Aquele que Jesus quer resgatar, ele resgata. Veja alguns exemplos que a Escritura mostra em Mateus capítulo 8, veja. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 28. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste para atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Então Jesus libertou esses 2 homens, esses 2 endemoniados. Por quê? Porque já amarrei o valente. Agora eu posso entrar na casa dele e saquear quem eu quero. Veja outro exemplo. Marcos capítulo 6, livro seguinte, versículo 7.
Marcos capítulo 6, versículo 7. Diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Versículos 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Observe, eles pregavam, no versículo 12, pregavam a palavra, e no versículo 13 o Senhor libertava quem tinha que ser liberto naquele momento. Por que eles fizeram isso? Porque o valente está preso, Satanás está amarrado, está acorrentado. Veja agora o livro de Atos, quantos exemplos interessantes. Atos capítulo 13, a partir do versículo 6, primeira viagem missionária. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo só por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre eles névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Paulo está na sua primeira viagem missionária, já está no território gentil. Ele entra na ilha, atravessa a ilha, conhece o romano, que era o presidente da ilha, o responsável do governo romano pela ilha, Sérgio Paulo, prega a ele, e um sujeito amigo dele que está do lado, ouvindo a pregação de Paulo, tentando desviar o procônsul, vendo que o procônsul estava ansioso por receber a palavra de Deus, e o amigo querendo desviar. E no momento Paulo reconheceu que aquilo ali era o inimigo que estava tentando atrapalhar a pregação. E Paulo vai e repreende, e cega aquele homem por algum tempo, e ele recebe um juízo do Senhor ali, e o procônsul fica maravilhado, mais ainda com aquele sinal, e o procônsul crê na palavra de Deus. Então, o que é isso aqui? Satanás perdeu o seu poder de enganar as pessoas, irmãos. E Jesus está entrando na casa das pessoas, entrando na casa de Satanás e saqueando as pessoas que quer saquear. Então, ele perdeu o seu poder de impedir o evangelho às nações. É a primeira lição. Mas aí tem uma segunda lição. Vamos falar agora do domínio da igreja na evangelização do mundo. O encadeamento é o seguinte: uma vez que o inimigo está preso, entre na seara. Entre na seara. E busque os frutos que estão maduros. Colha os frutos que estão maduros. Porque o reino de Deus chegou e já reina absoluto, não é? Então veja o versículo 4, diz assim, de Apocalipse 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Repara essa última frase: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja a primeira frase: e vi tronos. Vi tronos. Isso significa o seguinte, irmãos, que os crentes, à medida que vão sendo resgatados, Deus os coloca em tronos. Deus os coloca em tronos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Esse é um aspecto importante que nem de longe é dito aos irmãos das igrejas. Você tem um novo status em Cristo. Você é servo dentro do reino de Deus, para servir o reino. Como é que você vai servir ao reino de Deus? Tem um reino espiritual, que é o reino de Deus. Você está sentado em tronos. E você tem um reinado, evidentemente baseado na Escritura.
Você ora ao Senhor. A teologia puritana dizia assim: quando Deus quer fazer as coisas no mundo, Ele desperta o desejo dos seus crentes de orarem. Aí os crentes levantam a voz em oração e Deus responde aquelas orações fazendo a sua vontade. Por isso que quando nós oramos, nós dizemos: Senhor, faça a tua vontade. Porque nós somos falhos, nem sequer sabemos orar como convém. Dependemos 100% do Espírito Santo para orar. Então o Senhor faz a sua vontade. Então há um reinado espiritual. Os crentes, quando oram, segundo a palavra de Deus, segundo a Escritura, eles estão exercitando um reinado espiritual. Esse aspecto é muito importante que você compreenda. Você não é um crente qualquer, um Zé qualquer, pelo fato de ser um cristão. Você é uma pessoa que foi liberta do poder de Satanás e que agora faz parte do reino de Deus e que ajuda o Senhor nesse reinado, reinando também. E o seu reinado consiste na luta contra o reino do mal, para pregar a palavra e libertar os escravos que estão lá nas mãos de Satanás, os escravos que hão de ser libertados. É isso que significa. Jesus foi muito claro em dizer em Lucas capítulo 22, veja, Lucas capítulo 22, como Jesus colocou isso com tanta clareza, irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Irmãos, repare como é claro. Do jeito que meu Pai me confiou um reino, eu confio esse reino a vocês. Eu partilho com vocês. Para que vocês comam e bebam a minha mesa. Sabe o que é comer e beber a minha mesa? É participar, irmãos, do banquete da Escritura, do banquete da comunhão com Deus, através da oração, através da igreja fiel. É isso que significa comer e beber no meu reino. Nós comemos o melhor manjar. Quando a gente estava nas garras de Satanás, a gente comia alfarrobas de porcos, lavagem, imundície do mundo, como o filho pródigo quando estava distante da casa do pai. Comia o que não prestava. Mas quando você chega à casa do pai, você passa a participar do banquete. O pai disse assim: trazei depressa e matai o novilho cevado. É isso que você come, é a Escritura. É o melhor alimento. Lá no deserto o povo comia o maná, se alegrava. No Novo Testamento Jesus disse: olha aqui o verdadeiro maná. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós comemos a palavra, a Escritura. O verbo, não é? No princípio era o verbo é a palavra, estava com Deus, o verbo era Deus. Então nós ouvimos a palavra fiel, nós abrimos a Escritura, nós somos guiados pelo Espírito na leitura da Escritura. Aquilo, irmãos, é um banquete. Você fecha os olhos, você ora ao Senhor: Senhor, ora segundo a Escritura. Foi feita uma leitura essa manhã em Tessalonicenses. Depois foi feita uma oração. O irmão que orou segundo o texto que foi lido. Aprenda essa prática. Associe a sua oração com aquilo que você está lendo, mostrando que você está entendendo, mostrando que você está se alimentando. Senhor, eu te agradeço por esse texto. Essa lição aqui, Senhor, ela não estava sendo verificada na minha vida, mas agora eu quero que ela seja verificada na minha vida, Senhor. Então é isso, irmãos, o que é participar do banquete. Comer e beber à mesa do Senhor no meu reino. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui ele aponta também que no juízo final nós vamos participar dele. As 12 tribos de Israel, irmãos, a totalidade dos crentes. Então nós temos um novo status em Cristo que a gente normalmente não aproveita.
normalmente nós não aproveitamos. Jesus, ele pregava durante o dia e orava durante a noite. Aquele homem não dormia. Talvez fosse dormir cedo, acordava de madrugada. Alta noite ele acordava para ir orar. Ou os discípulos iam dormir de cansados, ele ia orar, depois voltava para dormir. Isso diariamente, irmãos. A gente não pode nunca pregar a palavra sem ter uma vida de oração intensa com o Senhor. Então, voltando para Apocalipse, versículo 20, vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. A palavra julgar aqui, irmãos, no original, significa condenar o erro. Sabe o que é que significa isso? A pregação da lei. É a pregação da lei. Não é pela pregação da lei que a gente inicia a pregação da palavra. A palavra de Deus é composta de duas partes: a lei e o evangelho. A lei diagnostica o mal do pecador. O evangelho apresenta a cura definitiva do mal do pecador. Todos os grandes pregadores da palavra de Deus começavam pregando sobre a lei. Nós lemos no começo do culto a lei, os 10 mandamentos. Aquilo nos enche a alma. Mas os ímpios, irmãos, não gostam da lei, porque a lei lhes condena. Ó, você está fazendo isso? Você tem outros deuses além do Senhor? Você faz imagem de escultura? Você toma o nome de Deus em vão? Você transgride o dia do Senhor? Você desrespeita as autoridades? Você mata, você nega um prato de comida ao pobre? Você não ajuda o velhinho a atravessar a rua? Você não toma os seus remédios na hora certa? Nem ajuda a comprar os remédios do seu próximo? Você está matando. O 7º mandamento: não adulterarás. Como estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Onde estão as suas práticas? Como é que o seu corpo se comporta com relação às questões sexuais? Não adulterarás. O 8º mandamento: não furtarás. O que você tem é seu. Não coloque os olhos nas coisas dos outros. Não furte nada de ninguém. Trabalhe para ter com que ajudar o próximo. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho, a mentira, a cobiça, a fofoca, a calúnia, a difamação. O 10º mandamento: não cobice nada de ninguém. Contente-se com o que você tem. É essa pregação que você tem que dizer ao ímpio. Não vai dizer Jesus te ama, não. Pregue a lei. Você tem procedido dessa forma, aí o ímpio vai dizer: não, não tem procedido, eu tenho feito o contrário disso aí. Aí você diz: arrependa-se. Aí ele vai procurar se arrepender, ele não consegue. O arrependimento é um ato milagroso que só quem opera é Deus. Quando ele tenta se arrepender, ele não consegue, ele entra no desespero. E então ele vai clamar a Deus. O que é que eu faço, pastor? Clame a Deus. Os irmãos disseram, depois do sermão de Pedro: e agora, Pedro, o que é que a gente faz? O que faremos, irmãos? O pecador faz o apelo ao pregador. O carcereiro de Filipos disse assim: e agora, Paulo, o que é que eu preciso fazer para me salvar? O pecador sempre faz o apelo ao pregador, quando a palavra de Deus é pregada na sua inteireza. Então pregue a lei. Julgue. Isso vai conduzir o sujeito para o evangelho. Paulo disse: a lei é o aio que nos conduz a Cristo. Isso em Gálatas. Quando eu procurei me arrepender, não achei arrependimento. Aquilo que eu fiz ontem, que me enojei e disse: Senhor, eu vou me arrepender. No outro dia fiz de novo. Não consegue se arrepender. Homem nenhum consegue. Arrependimento é mudança de natureza. Urubu não consegue deixar de gostar de carniça. Nem porco consegue deixar de gostar de lama. Nem pecador consegue deixar de gostar do pecado. Quando o pecador vem abominar o pecado, é porque Deus operou nele o arrependimento. É esse o caminho. Então, você prega a lei. Você está, como um crente agora,
pregue a lei ao povo, porque você está sentado num trono, a imagem é essa aqui, você está sentado num trono julgando, isto é, você está no dia a dia, no trabalho, em casa, pregando a lei, e atormentando as consciências. William Perks, quando morreu, um puritano inglês, um dos maiores pregadores da história da fé reformada, quando ele morreu, irmãos, em Londres, o sino da abadia de Westminster repicando, anunciando a morte dele. Ímpios na praça da abadia disseram assim: morreste, ó atormentador das consciências. Por quê? Porque ele atormentava as consciências mesmo. Por quê? Com a pregação da lei. Você é um transgressor da lei de Deus. Deus não pode lhe amar nunca, Deus lhe odeia, porque você abomina aquilo que ele ama, e você não ama aquilo que ele ama. Então, esse texto aqui, vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, são os crentes agora que pregam a lei. Uma vez chamados das trevas para a luz, eles passam a ser pregadores da lei, eles estão julgando. Por conta dessa postura, eles vão sofrer barbaridades dos ímpios. Aqueles que não crerem vão se levantar contra eles. Na família, a esposa se levanta contra o marido contra a esposa, a mãe contra o filho, os filhos contra os pais, primos contra primos. É um horror na família. É um horror na família. Você pode até ser decapitado, morto. Segunda parte do versículo 4. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus foi a lei que você pregou, bem como por causa da palavra de Deus. Você pregou a lei, você pregou o evangelho. As pessoas que não creram, irmão, se levantaram com uma fúria contra você, uma fúria assassina, e chegaram ao ponto de lhe matar mesmo. E João está dizendo: eu vi as almas dos crentes que pregaram, que foram fiéis, e está lá, eles foram decapitados. Eu vi as almas deles no céu. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Adorar a besta e a sua imagem, irmãos, é o status quo desse mundo. Eu amo esse mundo, eu amo os costumes desse mundo, eu amo viver como esse mundo vive. O crente não é essa pessoa, ele odeia tudo isso. Então ele diz aqui: não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Segunda, última frase: não receberam a marca na fronte e na mão. A marca na fronte e a marca na mão, irmãos, a escola dispensacionalista diz coisas fantásticas e horríveis a respeito disso. Mas sabe o que é, irmãos, a interpretação correta? A marca na mão, a marca na fronte. A marca na mão, que chama a marca da besta, é o modo ímpio de praticar, porque mão é o símbolo do fazer, do agir. Como é que você faz? Você engana, você aponta o dedo. O proceder ímpio. A marca na fronte é o modo ímpio de pensar. Você pensa pela Escritura? Não. Então você tem a marca na fronte. Você pensa pela Escritura? Penso. Você não tem a marca na fronte. Os seus conceitos não são os conceitos do mundo, são os conceitos da Escritura. Então você não tem a marca na fronte. O seu modo de agir não é o modo de agir do mundo. Então você não tem a marca na mão. A marca na mão é a imagem daquele que age segundo o mundo. A marca na fronte é a imagem daquele que pensa segundo o mundo. Então você, por não ter isso, você pode, chegar a ser morto, a ser um mártir do Evangelho. No entanto, irmãos, a última frase diz: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante todo o período dos últimos dias, os crentes vivem e reinam com Cristo, através da oração, através da Escritura. Nós, quando lemos o Império Romano, como caiu, irmãos, os cristãos eram perseguidos, queimados, jogados às feras, nunca se levantaram contra o imperador. O que eles faziam era orar. Minha arma é a oração e o testemunho. Derrubaram o Império Romano. Até hoje os historiadores procuram as causas, são múltiplas as causas, porque não se tem uma causa clara da queda do Império Romano. Não se tem uma causa clara. Mas nós cristãos sabemos, eles derrubaram o Império Romano com a oração, com o testemunho. Por quê? Muitos reis reinando, e o Império Romano não suportou.
Então, Jesus mostrou que a igreja reina pela palavra, pela pregação da palavra de Deus. E a igreja, irmãos, prega nos últimos dias para produzir novo nascimento. Versículos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O que é que a Escritura está dizendo aqui? Que não haverá ressurreição dos mortos, aquela ressurreição do último dia, não haverá, ela não chegará, enquanto o último dos eleitos não for convertido. Leia de novo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Durante os 1000 anos, irmãos, os crentes estão sendo resgatados das mãos de Satanás. Estão nascendo de novo. A Bíblia chama esse nascer de novo, muitas vezes, de primeira ressurreição. Os irmãos sabem disso. O próprio Jesus utilizou essa expressão, não é? Chama o novo nascimento de primeira ressurreição. E a ressurreição do último dia de segunda ressurreição. Ele diz, quem participou da primeira ressurreição, não morre. Não morre. Porque já nasceu de novo, já tem a vida eterna. Repare João 5, como Jesus colocou isso de forma clara. João capítulo 5, no versículo 24. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele fala do novo nascimento no versículo 24 e no versículo 25, usando linguagens diferentes. Observou isso? Vou ler o versículo 24 de novo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra pela pregação, não é? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, o espírito estava morto, agora está vivo. Isso é o novo nascimento. Que ele vai repetir, com outras palavras, no versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, naquele tempo já tinha chegado essa hora, em que os mortos espirituais, né, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então ele está falando dos crentes, pessoas que já começaram a ouvir a pregação e se converter. É a primeira ressurreição. Agora a segunda ressurreição. Versículo 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora. Veja que ele não diz e já chegou, ele não diz. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, aqui se refere às pessoas mortas mesmo, ouvirão a sua voz e sairão. A ressurreição do último dia, que vai atingir todos os homens. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem feito mal, praticado mal, para a ressurreição do juízo. Está bem claro aqui? Voltando para Apocalipse, o versículo 5 diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, no final do milênio, desses 1000 anos, no final dos últimos dias, quando o Senhor voltar, é que vai haver a ressurreição dos mortos. Aqueles que estão nos cemitérios, todos vão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é o novo nascimento. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte só mata quem não ressuscitou espiritualmente, quem não nasceu de novo. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Sabe o que é sacerdote? É aquele que intercede. Então, o crente nesta terra é um intercessor. Você, como intercessor, você intercede pelos seus irmãos. Você intercede principalmente pelos que não têm acesso a Deus. Quantos amigos, quantos parentes você tem que não têm acesso a Deus, porque não nasceram de novo?
Um ímpio não pode orar a Deus. Deus não escuta a voz de um ímpio. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Somente os que nasceram de novo é que têm acesso ao trono da graça pela oração. Por isso que Deus levanta intercessores. Você tem um parente, seu pai não é crente, sua mãe não é crente, seu marido, sua esposa não são crentes, seus filhos não são crentes. Todos eles vivem de costas para Deus. Mas você pode orar por eles. Você é um sacerdote do Senhor. Veja que expressão forte ele usa aqui. Serão sacerdotes do Senhor, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Você, durante a sua vida aqui, você é um rei da oração, um rei da escritura, um rei da intercessão. Seu reinado é esse, consiste nisso. Não deixe sua vida passar sem você ter esse ministério da intercessão, de sacerdócio. É um sacerdócio e um reinado. Deus escuta a sua oração de intercessão. Ele está atento e ele responde a sua oração. Você reina com ele. Então não deixe o tempo passar. Não deixe que o seu parente morra sem antes você ter intercedido por ele, ter pregado a ele como um juiz, o juiz que julga, ter intercedido por ele como um sacerdote que intercede. Não deixe esse tempo passar, não. Se ele morrer nas trevas e se perder, o sangue dele não vai ser demandado da sua mão. Mas se ele morrer sem você ter intercedido, sem você ter sido um juiz corajoso que pregou a ele toda a lei, você está na transgressão da lei, meu pai não pode lhe abençoar por conta disso. Você está debaixo da rota de colisão com o ódio de Deus, com o juízo de Deus, porque você transgride a lei. Deus ama a lei, o caráter dele é esse. Jesus Cristo viveu aqui cumprindo a sua lei, e você não pode viver diferente e ser amado por Deus, não pode. Pregue isso, diga isso aos seus parentes, aos seus colegas de trabalho, diga mesmo, abra a sua boca com coragem. Eu posso ser decapitado, que seja. Você for decapitado, glória a Deus. Vi as almas dos decapitados, eu vi. Quando João diz eu vi as almas dos decapitados, ele está dizendo, que povo corajoso, que povo fiel. Olha as almas deles lá. Eles foram decapitados aqui na terra por causa da fidelidade. João está dando glória àqueles homens que foram fiéis ao Senhor. Está bem dizendo, falando bem deles. Então, nós somos os soldados enviados ao mundo por Cristo. Estamos terminando. Ele amarrou o inimigo para que nós pudéssemos sair e invadir o mundo com a pregação da palavra. O fracasso da igreja local se dá pelo fracasso dos crentes na pregação. E o fracasso dos crentes na pregação se dá porque os crentes, como juízes, não se apercebem do texto da lei. O juiz tem que conhecer bem o texto da lei para poder trabalhar no tribunal. O crente, irmãos, ignorante, passa o tempo todo vendo televisão, vendo isso, porcaria, no WhatsApp o tempo todo, vendo porcaria, lendo o que não deve ler, lendo porcaria. Não se apercebe do texto da lei, não tem a consciência de que é um reino, que está no reino, é um rei, recebeu do Senhor um trono, para ser sacerdote, para julgar, segundo o texto da lei. Então isso faz você ser um fracassado na sua vida cristã. Não pregam porque não tem domínio da Escritura. Fé pequena, raquítica, pobreza espiritual, negligência na oração. Que são as coisas que fazem a diferença entre um crente rico e um crente pobre. Um crente rico da graça de Deus, que aproveita a graça para crescer, e um crente pobre, que despreza a lei, muitas vezes mal conduzido por pastores infiéis, pastores que não lhes pregam a verdade. E eles ficam, irmão, naquela pobreza extrema. Saiba de uma coisa, quando essa situação for revertida na vida da igreja, a pregação dos crentes vai fazer explodir arraiais. Essa cidade mesmo aqui pode ser explodida pelo ministério dessa igreja. Eu não sei quantas igrejas fiéis tem nessa cidade, mas sei que essa igreja é uma igreja fiel. Então essa igreja fiel pode cumprir o seu papel e explodir o evangelho aqui nessa cidade. E irmãos podem morrer, mas muitas almas também serão salvas.
pessoas vão se inflamar, vão pregar a parentes, a colegas de trabalho, a patrões poderosos, sem medo de perder o emprego, vão pregar sim. E os eleitos virão. Se não na primeira pregação, pode ser na segunda. Se não na segunda, pode ser na terceira. Se não na terceira, pode ser na quarta. Pode ser na primeira. Deus tem um momento da chamada especial. Pregue, pregue. Enquanto eles estiverem ouvindo, pregue. Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Pregue a palavra e você verá as ovelhas ouvindo a voz do pastor e vindo à fé. Isso é líquido e certo. Então, esses aspectos, irmãos, da vinda de Cristo precisam ser resgatados, precisam ser ensinados ao povo. E não apenas o nascimento na manjedoura, que é um ensino legítimo. O nascimento ali na manjedoura, na estrebaria, o colocar-se na manjedoura, a fuga para o Egito, tudo isso é legítimo você pregar, mas não só isso. Pregue os aspectos mais espirituais do caso, os aspectos do decreto de Deus, o que foi que aconteceu na esfera espiritual. A prisão de Satanás, a sua colocação em trono para pregar o evangelho, para julgar os pecadores, pela reta justiça da lei, para que os pecadores, ouvindo a sua voz, digam assim, ó atormentador das consciências. Quantas vezes você já foi chamado de atormentador das consciências? Nenhuma. Por quê? O que é que você prega? Eu prego que Jesus te ama, que Deus é amor. Você não prega que Deus é severidade, não. Romanos 11, 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Você nunca pregou isso, não? Não. Só prega que Deus é amor, então venha a Cristo, chama os pecadores para a igreja, eles não querem ir. Não chame, irmãos. Igreja aqui não é lugar de pecador, não. De pecador não convertido. Igreja é lugar de pecador salvo, para adorar a Deus. Se você pregar alguém lá fora e essa pessoa se alertar, eu posso ir para o culto? Pode, venha. Aí é diferente. Mas você está simplesmente andando pela rua, chamando gente para vir para a igreja. Isso não é um modo de pregar, não. As pessoas chegam na igreja, elas vão atrapalhar o culto todinho. Você vai botar o cantor assim para ela cantar, ela não sabe cantar. Aí nem ela canta, nem você canta. E se ela trouxer crianças para o culto, olha, é um horror. As crianças dos ímpios não sabem se comportar na igreja. Veja as crianças dos irmãos, como são comportadas. Por quê? Porque desde pequenas são trazidas para o culto. Aqui nós não temos cultinho. Na hora de Deus falar, tira as crianças do culto. Não, que é isso. Na hora de Deus falar, os irmãos deixam as crianças no culto. Não, mas a tia lá dentro, ela vai pregar a palavra. O pregador está aqui, o pregador formal de ofício está aqui. Está pregando no culto, não é a tia que está lá dentro pregando não, para a criança. Traga a criança para cá. Deus, mas ela não vai entender. Deus sabe como fazer ela entender a palavra dele. Deus tem seus métodos de fazer, revelar-se aos pequeninos. Não faça o papel dos discípulos. Não, afaste esse menino daqui. Não, rapaz, vocês estão errados. Deixai de a mim os pequeninos. Eles também têm acesso à graça de Deus. Então, irmãos, é isso que a gente precisa. Reconhecer quais foram os benefícios da primeira vinda de Cristo. Reconhecer o status que nós somos colocados. As nossas responsabilidades, os nossos deveres. Para que possamos ter uma vida correta como cristãos e absorver tudo aquilo que o Senhor nos trouxe como benefício na sua primeira vinda. E à noite nós vamos falar sobre a segunda. Amém.